Boa noite, queridos alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou com saudade das nossas aulas presenciais, da participação de vocês nas aulas, fazendo comentários, fazendo perguntas, né? Mas espero que estejam conseguindo organizar o material, que estejam conseguindo acompanhar. Esse é um momento difícil para todos nós, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir, nós vamos vencer e vamos estar retornando aí, né, com êxito e não perdendo o pique, continuando as nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão de tudo que já foi visto na sala de aula, compreender um pouquinho a respeito da história da enfermagem, né? Como nós sabemos, a enfermagem ela surgiu de uma forma empírica. A doença também era vista como um castigo de Deus. Porém, naquela época, havia pessoas que se levantavam acreditando ter um chamado de Deus para cuidar dessas pessoas. Então, cuidado à saúde, a enfermagem daquela época, ficava na responsabilidade de pessoas caridosas que prestavam aquele serviço de forma empírica, né, através de conhecimentos que eram passados pelos seus familiares, por sacerdotes, por pessoas religiosas que queriam prestar esta assistência de saúde como prestando bem para a sociedade. Muitos até acreditavam que, ao cuidar dos doentes, elas estavam garantindo a sua salvação. E a enfermagem, ela se modificava e mudava de acordo com o período, com as exigências do momento, com o período que estava passando, se era um período de guerra, né? De acordo com o período social, político, econômico, assim ia modificando o cenário do tratamento, do cuidado ali com os doentes. E durante esse desenvolvimento dessas práticas de enfermagem, cada período histórico acontecia de uma maneira diferente. Então teve o período relacionado às práticas de saúde intuitiva, as práticas de saúde mágicos sacerdotais que ficavam ali para os sacerdotes, para os magos, né? Para as pessoas que eram consideradas conhecedoras espirituais da época, porque acreditava-se que a doença ela era causada por um castigo divino. Então, por isso essas pessoas que eram envolvidas com a religião, com o sacerdócio, elas eram encarregadas de curar os doentes, de estar tratando aquelas pessoas que se encontravam doentes. Também teve o ensino vinculado à orientação filosófica, né, que também envolve essa parte de espiritualidade no cuidado aos doentes, justamente pela crença que eles tinham, né? Muitos tinham a crença de quem estava doente era uma pessoa impura, que se alguém tocasse naquela pessoa também ficaria impura. Então, tinha muito. O processo saúde-doença ele foi sempre muito ligado à religiosidade, à crença das pessoas, a esse empirismo. Até hoje a gente encontra isso, né? Mas agora também nós sabemos que o processo saúde-doença ele envolve um ecossistema muito maior e não só a espiritualidade. Então, as práticas de saúde monástico-medievais focaliza que a saúde ela era influenciada por fatores socioeconômicos e políticos. Então aí a gente já começa a perceber outros fatores que influenciam na saúde e na doença das pessoas, dos indivíduos. Né? Aí eles já começam outro propósito e não só por causa espiritual. Também teve um período na história que as práticas de saúde estavam enclausuradas, né, nos hospitais, permaneceu empírica, desarticulada durante muito tempo.
Ah, as práticas de saúde antigas, né? A gente vê que não tinha práticas de sanitárias adequadas, não tinha, os hospitais não eram adequados para tratar as doenças. Então, com o avanço da medicina, vem favorecer essa reorganização dos hospitais e com isso surge a enfermagem moderna. A evolução dos hospitais não melhorou as condições de salubridade. Nessa época, os hospitais estavam em condições ruins, né? Devido à predominância das doenças infecto-contagiosas. E um problema daquela época era a falta de pessoas preparadas para estar atuando e cuidar daqueles doentes sem transmitir essas doenças para mais pessoas. Os ricos, eles eram tratados em suas casas, né? Já os pobres, a única alternativa que eles tinham era de ir nesses locais onde era ofertado esse tratamento. E muitas vezes eles serviam de objeto para experiências na saúde. Bom, e nesse cenário onde a saúde, a enfermagem, né, não estava se destacando, não tinha um desenvolvimento adequado, né, higiene, ambiente, não tinha. Surge então a Florence Nightingale. Como nós estudamos sobre a Florence, ela é uma personagem importantíssima para a enfermagem no mundo, né? Ela influenciou e influencia até hoje a respeito dos cuidados com o doente, a respeito da alimentação, a respeito da importância de um ambiente arejado, de um ambiente com ventilação, de um ambiente limpo, bem higienizado, né? Do paciente também ele está limpo, está higienizado. Como isso poderia contribuir significativamente para a melhora da saúde daquele paciente. Então, quando ela é convidada para ir ali para a guerra da Crimeia, para trabalhar, né, como enfermeira, ajudando aqueles soldados de guerra, ela fica conhecida como a dama da lâmpada, a heroína da lâmpada, pois Florence ela prestava aquela assistência de enfermagem integral, né, aqueles doentes da guerra ali. Então, era em período integral. Então, à noite ela utilizava sua lâmpada e passava nos leitos para estar avaliando, para estar olhando aqueles homens que estavam ali, internos, né? Antes da Florence ela ir para a guerra, ela já tinha visitado outros hospitais, ela já conhecia, tinha estudado a respeito da enfermagem em outros locais, né? E quando ela chega ali, na Crimeia, naquele local onde estavam os enfermos, ela quer colocar o conhecimento que ela tinha adquirido para benefício da saúde daqueles soldados. Então, quando Florence ela é convidada para ir estar prestando aquela assistência, ela confirma o que ela sempre acreditou, que ela tinha um chamado de Deus para prestar essa assistência aos doentes. Então ela parte com 38 voluntárias que foram escolhidas por ela, selecionadas por ela. E o que Florence defendia que era necessário para se adaptar e ser uma enfermeira de qualidade, o principal fator era a disciplina, né? E muitas não conseguiram se adaptar e foram embora, foram despedidas porque não conseguiram se adaptar e não tinha disciplina para estar prestando aquele trabalho, né? Florence, ela acreditava que a organização, o trabalho, a limpeza, né, o ar puro no ambiente influenciava diretamente
na saúde. Trabalho de higienização, alimentação, ar puro, ambiente adequado, ela consegue diminuir a mortalidade daquele lugar de 40% para 2%. Né? Então ela se torna assim uma heroína para aqueles soldados da guerra. Após a guerra, ela fundou uma escola de enfermagem no Hospital Saint Thomas, acho que é assim mesmo que pronuncia, e passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. Né? Era uma disciplina rigorosa, né? Exigia qualidades morais das candidatas. O curso ele tinha duração de 1 ano e consistia em aulas diárias. E essas aulas elas eram ministradas por médicos, né? Nas primeiras escolas de enfermagem, o ensinamento era exercido por médicos. Médicos aqui eram qualificados para ensinar e decidir quais funções poderia colocar nas mãos das enfermeiras de Florence. Florence ela morre em 13 de agosto de 1910, mas deixou o legado, né, no ensino da enfermagem. A partir de Florence, a enfermagem não vem só como atividade empírica, mas ela vem como um saber especializado, né, em uma ocupação assalariada para suprir a necessidade de mão de obra dos hospitais daquela época, constituindo assim uma prática social institucionalizada e específica. A partir daí, então, há vários caminhos ainda a serem trilhados para que a enfermagem se torne uma ciência, mas este, com certeza, foi um passo fundamental para que a enfermagem ela se formasse, né, em bases sólidas. Pessoal, é muito importante a gente conhecer a história da enfermagem, a história da nossa profissão, como surgiu, a importância, as lutas, né, que muitos profissionais que se destacaram tiveram para que tivessem esse reconhecimento, para que hoje a enfermagem seja, né, tem essa base científica que tem e esse reconhecimento, né? Ainda temos muito que crescer, ainda temos muito que evoluir, né? Os profissionais de enfermagem, vocês que estão ingressando, né? É importante conhecer a história para que vocês se valorizem como profissional, para que vocês respeitem a profissão e veja, né, o quanto essa profissão contribui para a sociedade em que a gente vive, né? Prestando aí cuidados, não só atendendo o paciente como um objeto, né, mas atendendo ele como o SUS traz, como o SUS defende, na sua integralidade, não só como uma pessoa doente, mas como um ser humano, né, que precisa de cuidados, de... Bom, pessoal, por hoje é só, né? Fiquem com Deus, concentrem, continuam firmes, né? Porque a gente vai conseguir passar por este momento e com certeza vamos colher frutos ainda, né? De tudo que estamos passando agora.